Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Gostaríamos de informar aquilo que já falamos tantas outras vezes, mas sempre tem pessoas que vêm pela primeira vez. Então, para essas pessoas que a gente dá a informação. Aqui é um grupo espírita de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec. Então, a pessoa leu sobre Allan Kardec, é isso aqui, a nossa reunião é assim. E nós costumamos adotar já há muitos anos, né? Em 5 de setembro fez 40 anos este grupo espírita, ininterrupto, porque quando estava na pandemia, nós estávamos transmitindo, fazendo a reunião via virtual. Terminou a pandemia, voltamos para o presencial, só que era terça-feira, agora quinta-feira. Mas, para as pessoas entenderem melhor qual é a nossa postura diante dos aspectos religiosos, né, teológicos, etc., é só ler os livros de Francisco Cândido Xavier. Ali tem tudo, porque Chico Xavier foi a continuação daquilo que Allan Kardec trouxe. Allan Kardec trouxe a raiz, a base, né, do Espiritismo, e Chico Xavier, com a equipe espiritual, veio para desdobrar. São 548 livros psicografados por Chico Xavier. Existe uma exposição lá no outro grupo espírita da Prece, lá no Espaço Chico Xavier, com 520 capas dos livros, onde tem o número do livro, o ano que foi psicografado, o autor, a editora, o autor espiritual, né? A editora, está tudo lá registrado. A pessoa pode olhar lá e ver todos esses, lá tem 520. Vamos chegar aos 548. Provavelmente já até temos os 548, falta só tempo para organizar lá. É muita coisa. Hoje nós vamos ter então aqui uma palestra pela Jônia. A Jônia é do Grupo Espírita Maria Modesto Cravo, e também da Branca, né? Branca Mendonça. Então são dois grupos espíritas que ela... E lá eles também transmitem ao vivo, tem muitas reuniões, tem muitos eventos lá. E hoje ela aceitou o nosso convite para vir falar para nós aqui. Ela é professora, aposentada. Ela tinha ficado combinado que eu ia falar só que ela era do Grupo Espírita Maria Modesto Cravo. Mas eu vou parar por aqui. Sem mais delongas, eu vou simplesmente chamar alguém para fazer a prece de abertura. Cláudia, você faz a prece de abertura? Convido a todos que se sentirem confortáveis para fechar os olhos e para que a gente possa se concentrar, continuar nesse movimento de muito amor, de muito carinho, de muita luz, e que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela espiritualidade amiga que rege essa casa e que rege também a nossa vida, o nosso dia, que desde o momento que o dia começou, tudo tem sido organizado para que nós fiquemos aqui em prece, em oração, em mais um dia de aprendizado. Obrigada, Mestre, por tantos ensinamentos, por toda a oportunidade, por todo o amor. Desejamos hoje que seja um momento de muito aprendizado, muita troca, e que depois a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente for ver aqui hoje. Obrigada a Deus, que assim seja. Vocês vão ver o tema, só tem doutores que falam sobre este tema. Vocês estão vendo aí um mapa de Mato Grosso do Sul e uma região em vermelho. Vocês sabem qual região que é essa? Que cidade que é essa? Que município que é esse? Não? É Paranaíba, a minha cidade. É onde eu nasci.
né? E de onde eu tenho todas as minhas origens, é de Paranaíba. A visão ao lado é uma visão da cidade de hoje, né? Lá tem dois prédios grandes, que são esses aí, uma cidade do nosso interior, antiga, mas que ainda claudica no seu desenvolvimento. Eu resolvi falar hoje sobre uma pessoa que eu amo muito. Opa, cadê? E que aqui a maioria das pessoas também. Escolhi falar hoje sobre Chico Xavier. Por quê? A minha infância foi pautada com a presença, não a presença física de Chico Xavier na nossa família. A gente tinha várias tias que uma vez por ano se dirigiam à capital, né, que era ali na região de Paranaíba, que é Uberaba. E lá elas iam para a casa de parentes para encontrar a Dona Maria Modesto Cravo e Chico Xavier. Quando retornavam, na casa da minha avó, nas quartas-feiras, tinha um evangelho no lar. Só que era um evangelho no lar, não com as orientações de hoje, né, que não pode ter comunicação de espírito, não, era praticamente um centro espírita, tanto é que depois foi formado um centro espírita. E quando elas chegavam, imagine o fantástico que era aquilo. Elas traziam de Uberaba lenços perfumados. E que a gente, estávamos reunidos, passavam mão em mão para a gente sentir o cheiro. Que era uma mediunidade do Chico muito rara, que é a mediunidade odorífera, que é capaz de emitir perfume. Além disso, vinham umas garrafas, uns vidros brancos, transparentes, com água que soltava a bolinha. De baixo subiam, a gente via as bolinhas subindo. Hoje seria como essas que a gente tem de gás, mas naquele tempo não existia isso. Então aí contavam as histórias de Chico, de Dona Maria Modesto. Na minha casa, a minha mãe, meu pai faleceu muito cedo, e a minha mãe sempre se dedicou ao espiritismo. E ela era uma pessoa extremamente caridosa. Na nossa casa, era muito comum a gente ter pessoas obsediadas. Eu lembro da Terezinha, que foi a que mais me marcou, uma moça bonita, morena, dos olhos bonitos, os dentes brancos. Quando a Terezinha começava a rir, ela ria, a mamãe já começava a rasgar os lençóis. Aí rasgava os lençóis, por quê? Porque tinha que prender a Terezinha na cama. E aquelas camas, não sei se vocês lembram, elas redondas, né, assim, de mola, prendia a Terezinha ali, outros também, mas a Terezinha que mais me marcou. E aí, ali a mamãe fazia prece, e essa Terezinha gritava, e uma vez ela se movimentou, gente, era estranho, ela amarrada em cima, ela virou por baixo da cama, ficou com os pés numa daquelas, na cabeceira, e a ponta da cabeça aqui, e ficou presa. E para sair, tirar a Terezinha, muita prece. E aí ela caiu, quando foi então pego, né, e colocada em cima. Além dela, a Adélia, vários. A Adélia era gorda e dançava, quando ela ficava obsediada, ela dançava na ponta do pé, só no pé. E minha mãe, e nós, pequenos, e ela tinha aquela força, aquela fé, aquela coragem, que ela conversava com o espírito até que acalmasse, e aí ela passava a ser tratada. Quando elas melhoravam,
a mamãe tinha um filho adotivo, Isaldino, que tinha um Fordinho. Aí ela punha essa pessoa no Fordinho e mandava levar lá em Uberaba. Então, quando minhas tias chegavam, contava como é que está a fulana, como está o tratamento e tal. E nosso universo era esse de infância. Daí, fundaram o Centro Espírita, ao lado, chamado Jesus Consolador. E no centro, a gente tinha evangelização. Nós estudávamos no Catecismo Espírita de Caio Barchuto. Então eram perguntas que a gente tinha que decorar, quem é Deus, que eram as perguntas baseadas no Livro dos Espíritos. E a melhor coisa que tinha na aula de evangelização, quando abria a porta e minha avó adentrava com um prato, e no prato uma vez tinha balas beija-flor, outra vez bombom sonho de valsa, outras vezes bolo. Então o melhor de tudo que tinha era aquele prato que chegava para nós comermos ali. E assim nós fomos crescendo e temos as nossas formações em evangelização, em mocidade. Quando nós fomos estudávamos internas no Colégio Batista, em São Paulo, porque nessa época quem era espírita não podia estudar em colégio católico, né? Então nos colégios batistas recebiam os filhos de espíritas e de divorciados. Então era ralé que iam para essas escolas, né? Minha tia, tia Ida, foi nos buscar em São Paulo e de lá nos levou para Uberaba, para que nós conhecêssemos a Dona Maria Modesto Cravo, porque todos já tinham ido. Então a Dona Maria Modesto Cravo mandava para nós livros, mandava remédios, né? Ela tinha mediunidade de receita, né? Através de Bezerra de Menezes. Então vinha aqueles vidrinhos marronzinho, que eram remédios de homeopatia, e era assim que a gente era cuidado. E essa admiração e esse amor que a gente foi tendo pelo Chico e pela Dona Maria Modesto perpassou toda a nossa vida. E eu escolhi falar sobre o Chico porque é a pessoa mais importante atualmente para nós, né? Porque ele deixou um legado que quase ninguém tem esse legado. A vida de Chico Xavier, ela é pontuada de casos, né, episódios que mostram a sua face apostolar na vida, que é o missionário do livro. Então a maior missão de Chico Xavier foi o livro, que é a mediunidade de psicografia. Então ele recebeu os livros e através dele ele descortinou para nós um novo universo, um mundo interessante. Mas quem que é Chico Xavier? Nós encontramos uma definição num livreto da dona Silvia Barçante, que é mãe da Ângela Barçante, lá do Discípulo de Jesus. Olha que coisa linda que ela define Chico Xavier. Chico Xavier, um poema de Deus aos homens, escrito com as tintas do amor, da renúncia e da humildade. Um conceito simples, entretanto de grande projeção, porque fala do amor do Chico, da renúncia e da humildade, que caracterizou sempre esse nosso irmão, esse nosso mentor. Então, a gente tem várias fotos no nosso trabalho de hoje. Umas foram nós que fizemos, outras pegamos na internet. Então aqui nós temos foto do Chico, bem jovenzinho. Ele nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, né? E o pai, todo mundo sabe que o pai dele era um operário muito pobre, vendia bilhetes, e João Cândido Xavier e a lavadeira Maria João de Deus. Pensa bem no lar que o Chico nasceu.
este mentor que modificou a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Ele sempre de terno, né? Usava muito terno na época. Muito jovem, o Chico começa o seu trabalho. Aqui são outras fotos dele. Essa foto, vocês que viram o filme, né? Nosso Lar, o filme do Chico Xavier, vê quando Emmanuel aparece lá no Capão, né? E conversa no açude do Capão e conversa com o Chico Xavier. Na conversa, ele fala que eles vão ter um trabalho junto. E o Chico responde se está na altura, vocês já sabem disso. E aí vem o famoso, as 3 palavras famosas que nós sabemos: disciplina, disciplina e disciplina. Emmanuel fala para ele que eles vão escrever 30 livros. E inicia o contato com ele. Imagine, né? O Carlos estava falando que já tem 538 livros. Quantas vezes multiplicou? Quantas vezes, né, foram multiplicadas a mediunidade dele? Interessante. Não foi Emmanuel, não foi André Luiz, não foi nenhum espírito famoso que escreve através da mediunidade de Chico Xavier que vai escrever o primeiro livro. Mas a espiritualidade programou que não um, mas vários poetas conhecidos aqui e além-mar. Poetas que marcaram a época, que marcaram os seus estilos. Um escreve como arcadista, outro como moderno, outro como otimista, outro como negativo, mas vão escrever sobre a mediunidade de Chico Xavier. Antero de Quental, Guerra Junqueiro, João de Deus, totalmente desconhecidos de Chico Xavier. Um menino de 17, 18, 20, 21 anos, que teve apenas o 4º ano, nem 4º ano primário, né, mas que estudou um pouco. Então, 9 de julho de 1932, publicado Parnasos do Além-Túmulo, que são 56 poetas, não foi um, 56 poetas que vão trazer as suas características. E eles foram analisados pela academia e verificado que esses poetas tinham as suas características enquanto aqui estavam. Então veja aqui, nós temos aqui uma poesia de Augusto dos Anjos, último número, que ele escreveu pouco antes dele desencarnar. Hora de minha morte, hirta do meu lado, as ideias estorteavam no fundo do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo, imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão, estranho ao mundo, com reflexo de incriado. Bradei, que fazes ainda em meu crânio? E o último número, atiro e subterrâneo, parecia dizer-me: é tarde, amigo, pois que a minha antagônica grandeza nunca vibrou em tua língua presa. Não te abandono, mas morro contigo. Esse ele escreveu pouco antes de morrer. Aqui, olha o número, ele escreveu último número. Aí depois ele escreve número infinito. Esse material eu consegui no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier.
Número infinito. Ó, lá, último número. Aqui, número infinito. Sístoles e diástoles derradeiras, no hirto peito rígido e gelado. E eu via o último número extenuado, estorterando sobre as montoeiras. Escuridão, ânsias e inferneiras. Depois o ar, o oxigênio eterizado, depois do oxigênio ilimitado, resplandente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas toscas, o derradeiro número entre as moscas, a camada telúrica distrito. E eu vi, vítima dúctil da desgraça, vi que cada minuto que se passa é nova luz do número infinito. Vejam, o estilo é o mesmo, né? Não tem nada diferente. Mas as palavras, o contexto que ele descreve de uma forma completamente diferente quando ele está encarnado e quando ele está desencarnado. Emmanuel, o grande Emmanuel, que nos traz as obras básicas, né, e históricas, contando a sua trajetória há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Renúncia, Ave Cristo. A série, né, do Pão Nosso, que é uma maravilha quando a gente lê cada versículo de Paulo e a interpretação que ele faz. A caminho da luz. Descreve a história e conta todo o nosso progresso. No dia 7 de maio de 1927, uma das irmãs do Chico, a Maria Conceição Xavier, chamada de Tiquinha, ficou muito doente, muito obsediada. E eles vão atrás de José e Carme Perácio, que também estavam começando a mediunidade. E reuniu com a família e realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Nessa sessão, a mãe de Chico escreve: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Isso está em Bacelli. Quem é esses 2 novos livros? A gente já sabe, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, o Chico fala: aquela época eu tinha 16 anos e era secretário do grupo quando nos reunimos para fundar o centro. Era dia 21 de junho, consagrada pelo calendário de São Luís Gonzaga. Vocês lembram daquelas folhinhas que tinha o dia, né? A gente destacava a folhinha e ali tinha o santo do dia. Era uma daquelas folhinhas que tirou um pedaço, né? E aí, aqui onde o Chico morava, que é onde foi iniciado o Centro Espírita Luís Gonzaga. Nesta foto era o aniversário do Chico Xavier, lá no centro, e as pessoas que ali participavam. Hoje, esse é o Centro Espírita Luís Gonzaga, e aqui a parte externa e aqui dentro a parte interna. Lá no fundo vocês vão ver aquela foto do Chico que a gente passou lá anterior, né, falando que ele era o fundador. Em Pedro Leopoldo, todo lugar que a gente vai encontra alguma coisa de Chico Xavier. Então na praça está lá a estátua dele, da forma com que ele sentava. Então todo lugar que a gente vê tem alguma coisa de Chico Xavier. Esta é Pedro Leopoldo na época de Chico, né? Nessa época aí que ele era jovenzinho. Hoje, essa aqui é a foto da cidade que nós estamos falando. Aqui é a entrada da casa de Chico Xavier e aqui embaixo o Geraldinho, que montou um museu
no centro, na casa onde Chico morava. Essa é a entrada da casa de Chico Xavier. Aqui o Geraldinho psicografando um livro. Ao lado da casa, onde tem as roseiras que o Chico cuidava na época, né? Hoje são, evidentemente, que são só restos das figuras. Em cima dentro é cheio de pôsteres do Chico Xavier. A gente está vendo aí sempre vários pôsteres da vida dele. Os livros, né? Que aqui a gente tem ali no recanto, como o Carlos falou, quase todos os livros. Quem não foi ainda ver, é uma boa oportunidade de ir lá. Essa outra foto aqui é no fundo da casa, que tem um lugar para oração, para a gente estar ali agradecendo ou qualquer coisa. Aqui a gente foi antes de ter o congresso que homenageou Chico Xavier, que a gente estava lá em Belo Horizonte e conseguimos então ir no grupo da federação que foi fazer o material para fazer o congresso. Aqui é o quarto onde Chico Xavier dormia. E aqui também, onde eram feitas as materializações, que era uma das outras mediunidades de Chico Xavier, de efeitos físicos. Aqui também a gente encontra ali, ao lado, na parede, a frase que Maria Santíssima mandou para ele. Vocês conhecem essa história, né? Então, né, ele queria um recado e Emmanuel que Maria mandou para ele isso. Isso também passa. Essa foto é a foto de Emmanuel materializado, que saiu aí, né? Aí tinha a participação também de outros médiuns, mas era sobre a orientação de Chico Xavier. Então, olha o tamanho dele, né? Ele tinha 1,90 m, com altura, com voz, com gestos, ele totalmente materializado. A gente encontra essas fotos no livro Materializações Luminosas. E aí também a gente tem outra foto da Meimei, né, também materializada no mesmo lugar. E tem fotos da Sheila, tem vários outros espíritos de uma irmã. Em qualquer lugar na internet a gente acha todo o material desse período. Mas aí a festa de materialização estava muito boa. Emmanuel chama Chico e fala que a missão dele é com os livros. E encerram então os trabalhos de materialização. Voltando um pouco no tempo e no espaço, Chico trabalhou aqui nessa fábrica de barbantes. Aqui que era a fábrica onde ele trabalhou muito tempo. E quando começou a ter problemas respiratórios, ele então muda para trabalhar na venda do senhor José Felizardo. É uma venda que era um boteco, né, que vendia hoje é igual ao supermercado, né? Tinha feijão, fumo, botina, remédio, tudo tinha nos botecos ou na venda. E ele começa a trabalhar ali, mas logo começam a vir as pessoas atrás do Chico, atrás de informações, os repórteres, e ele acaba tendo que sair dali. Aqui é o pai de Chico andando lá numa das ruas de Pedro Leopoldo. Essa foto também é de Chico com um dos pessoas que foram entrevistá-lo. Nessa outra foto aqui, onde que tem um senhor, Miguel Cantão, né, que veio fazer todo o grande trabalho de publicação dos livros. Esse é Rômulo Joviano, que é o administrador da fazenda modelo do Ministério da Agricultura,
onde ele dá um trabalho para o Chico Xavier. E ali ele começa a trabalhar então como funcionário público. E ele ia normalmente todos os dias numa, tipo essa charretinha, uma carroça, né? Não é essa, é tipo essa carrocinha. Essa outra foto é a entrada da Fazenda Modelo. Aqui é a casa da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava. A gente vê... Aqui dá para fazer, né? Então aqui embaixo tem os porões e é onde o Chico ficava, né? Aqui é onde ele ficava. Essa aqui é uma placa que tem na frente da casa. Aqui está o Arnaldo, presidente, esse aqui era presidente Marivaldo lá da Federação Espírita de Minas Gerais, na época. Essa outra foto é a entrada, onde hoje lá é o local onde o Chico trabalhava, é um espaço cultural Chico Xavier, onde ficam as coisas de Chico. Aqui é que Chico psicografa a maior parte dos livros de Emmanuel. Tem várias histórias que contam, né, que aconteceu aí, a história de um sapo, uma porção de coisas que acontecia aqui com o Chico e é onde ele escrevia. Essa foto é a foto do Chico trabalhando, psicografando. Não psicografando, trabalho dele normal, né? Aqui é uma outra foto da onde via, que ele podia ver o espaço. Quando nós fomos lá na Fazenda Modelo, estava conosco essa moça, Célia, que era presidente do Luiz Gonzaga. Eu não sei se hoje ainda é a Célia. E aí ela contou para nós que aqui é um espaço onde o Chico, depois do trabalho, vinha e parava, conversava. E daí ele declarou que aqui era o local onde traziam os soldados que morreram na guerra, que vinham para cá para ser atendido. Essa outra foto é em frente à casa onde morava Neio Lúcio e morava o Rômulo. Quem que é Neio Lúcio? É o pai de Rômulo, que escreveu vários livros através da mediunidade de Chico Xavier. Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Mensagem do Pequeno Morto, Instruções. São livros escritos por Neio Lúcio, que é pai de Rômulo. E aqui eles tinham reuniões mediúnicas nessa casa, que tem dado instrumentos para que o Geraldinho continue publicando livros que eram feitos aqui. Em frente à casa tem essa árvore, essa casa, aqui estaria a casa, e era por aqui que vinha a irmã Veneranda, que é a ministra da regeneração do nosso lar. Ela, na época, ela era a única pessoa que, além do governador do nosso lar, tinham encontrado Jesus. Hoje já deve ter mais coisas. E olha que interessante, o que ela vem trazer? Até aqui não tinha nada, praticamente nada para crianças. E aí começa então a vir as obras infantil, Os Filhos do Grande Rei, Caminho Oculto, né? Então é nesse período que a irmã Veneranda vai escrever. E aí em 1943 aparece André Luiz. André Luiz, ele descortina, ele abre, ele escancara, ele mostra para nós como é o mundo espiritual, como são as cidades, como é a alimentação, como são os casamentos, como é a paisagem, como que a gente faz, o que nos leva a estar no nosso lar ou estar no umbral. Então, na série André Luiz, que é de fundamental importância para o nosso conhecimento, estão todos os esclarecimentos necessários para a gente conhecer a espiritualidade maior. Em 1959, por orientação, Chico deixa Pedro Leopoldo e muda-se para Uberaba.
E lá é que vai ter o grande desenvolvimento da mediunidade de Chico Xavier. Então, na década de 50, tem o encontro dele com o Divaldo, ele tinha 23 anos. E uma pessoa muito importante nesse período é a doutora Marlene Nobre, que era estudante de medicina. E olha, Chico muda em 1949, 59, né? 49. Em 48, o Chico vai lá em Uberaba, chama o Valdo Vieira e manda chamar a doutora Marlene, que era estudante um ano mais nova, 2 anos de turmas mais novas do que o Valdo. E ele chama a doutora Marlene e já fala que ela vai ter um grande trabalho na área da ciência. E é ela que funda um dos maiores órgãos hoje de estudo da doutrina, que são as associações médicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a doutora Marlene é de uma importância enorme para nós, porque ela traz o estudo da ciência junto ao espiritismo. Mas o Chico, nessa década, escreve, ensina-nos a fazer sopa, ensina-nos a colher os doentes, ensina-nos a falar de espiritismo, ensina-nos a assumir espiritismo. Ele fazia o Evangelho no Lar, lá no Abacateiro, e lá ele acolhe mães. A Célia diz assim: o Chico tirou os nossos joelhos do lado das sepulturas e nos levam para a beneficência. Então, é fundado creches, hospitais, casas de idosos, acolhimento a mães, tudo o Chico vai nos ensinar nessa década. Mas uma coisa muito importante para a doutrina espírita é o programa Pinga Fogo. Eu lembro, eu estudava em Araraquara, eu fazia magistério em Araraquara. E a minha tia tinha uma televisão, era o máximo você ter uma televisão em casa. Para a gente pegar a imagem, na antena punha bombril, né? Punha assim os bombril na antena para pegar a imagem. E nesse dia que o Chico foi falar, era uma coisa, não pegava e vira para cá e vira para lá, mas eu lembro perfeitamente do Chico falando, respondendo, parece que eu ouço ainda a voz do Chico respondendo as perguntas, e no final ele chama todos para fazer uma prece. Foi extremamente emocionante, não só emocionante, mas de fundamental importância, porque tirou o espiritismo dos pequenos centros, das pequenas comunidades para o mundo. Então, o Pinga Fogo é muito importante. Se vocês não viram, vejam, na internet tem muitas coisas. Então, o Saulo Gomes, que era fazer um programa pequeno, né, nós já vimos, foi um programa de 3 horas, e o Chico falando e respondendo. Ele era muito ligado a animais. Ele passou por vários problemas, mas nunca desistiu. Por vários problemas de saúde, mas nunca desistiu. Então o Chico é referência para nós em tudo. Em procedimento, em fala, em trabalho. Vocês estão cansados? Tem gente que está querendo dormir. É porque não é novidade para ninguém, né, gente? Não é novidade. Mas é o que a gente sabe do Chico. Outra pessoa muito importante, além da doutora Marlene, foi a Nena Galves, de São Paulo. Nesse período que a gente estudava em Araraquara, a gente via falar que tinha grandes eventos feitos nos clubes de São Paulo, no Clube Tietê, em outros clubes, onde o Chico ia e passava a noite inteira psicografando e entregando livros, e para cada livro que a pessoa recebia uma rosa que ele enviava. A dona Nena conta muitas histórias, quando ele foi operado, dos perfumes que ele
emitia para as pessoas que as suas roupas eram todas perfumadas. Aqui hoje é a casa de Chico Xavier. Esse é o filho dele, né? Tem tanto papel, tanta coisa lá nessa casa que a gente fica olhando, meu Deus, quanta coisa que tem, né? Aqui estão expostos os livros. Aqui é o quartinho do Chico. Gente, é um quartinho minúsculo. Eu fiquei com vergonha na hora que eu entrei lá. Porque deve ter 1,30 m, 1,50 m por 2 metros. A caminha, o sapatinho, né? Porque a dona Dinorá fala que ele queria sempre ter o sapatinho dele aqui. Tem santos que as pessoas davam para ele, tem roupa. Olha o tamanho do quarto dele, né? A gente acha que os nossos quartos são tão pequenos. Aí as boinas. Dá uma olhada na cozinha. Olha a simplicidade da cozinha. Aqui é o centro, né? Todo mundo chega lá e fala assim, porque a Maria Modesta agora está desenvolvendo, então cada dia chega mais gente. Então está naquela fase de menina moça, que todo mundo acha que está, sabe, está o máximo. Vamos aumentar, vamos aumentar. Eu falei, gente, o Chico Xavier, nesse espaço aqui, iluminou o mundo. Por que nós precisamos de ter mais espaço? Não precisa, porque daqui um pouco vai passar essa fase, vai ficar só nós mesmo que ficamos ali, né? Não vai ter tanta... Não é verdade? É verdade, né? A gente sabe. E aqui tem as rosas, né, que ele gostava. Aqui o João Arley e a dona Dinorá, que é muito acariciada e muito cuidada aqui pelo centro, né, Recanto da Prece. Aqui o centro, onde o Chico ficava, né? O Carlos, como que é o nome desse aqui, Carlos? Pedro. Não, esse aqui, não, aquele que escreve, que já veio aqui. César Carneiro, né? Esse eu não sei quem é. Aqui a dona Dinorá, o Eurípides e o Chico. Aqui o Chico em vários períodos, né? Com 20, com 40, com 80 anos. Aqui na década de 90. Aqui o dia que marcou o seu retorno, né, o dia de maior alegria para nós e maior luto também, né, que nós ganhamos e perdemos. Perdemos não, ele cumpriu a tarefa dele. Aqui é o túmulo do Chico Xavier. Eu já fui lá, mas eu não conheço agora o memorial do Chico Xavier. Quem já teve a oportunidade de ir, diz que é fantástico, né? Você foi, Tite? Vocês foram lá, né? Diz que é maravilhoso, que esse coração pulsa, né? Que é uma coisa assim, fantástica. Então o Chico sempre está falando conosco, né? Que embora ninguém possa, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então as coisas que nós fizemos erradas, que todos nós fizemos, não tem jeito de desmanchar. Está feito, está feito. Porém, podemos começar a fazer um novo fim, de maior luz, de maiores oportunidades, de maior beleza. Achei esse poema de Adelino Silveira, que escreve sobre o Chico Xavier. Quem é esse homem que, doente, deu saúde a incontável número de pessoas? Pobre de bens materiais, consolou numerosos ricos. Ricos de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem título acadêmico, apenas com a 4ª série do ensino fundamental, foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia, religião. Apagando-se, ele iluminou nossos caminhos. Esse homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas.
Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito só de amor. Essa é a nossa figura, Chico Xavier, tão bem definido por Dona Silvia Barçante. Chico Xavier, um poema de Deus aos homens, escrito com as tintas do amor, da renúncia e da humildade. Agora, nós vamos... Eu não sei como que eu vou fazer aqui. Vai. Agora... Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que sempre sou, recordo que ele me ensinou esta canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa, e nessas voltas que eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa, e nessas voltas que eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Boa noite a todos. Eu estava sentado ali atrás da cortina, bem escondidinho, mas fiquei maravilhado escutando as histórias dessa noite. Muito obrigado, Jônia. Está feito o agradecimento. Eu sempre reclamava, que as pessoas iam falar do Chico Xavier e às vezes ficavam falando delas próprias. Até que a doutora Marlene Nobre escreveu aquele livro, Meus Pedaços no Espelho. E eu entendi que o Chico Xavier foi um espírito de luz tão elevado, que reencarnou aqui no Brasil e é o mais próximo da High Society espiritual que a gente tem contato. Ao mesmo tempo, como se a gente olhar para o sol, o que acontece se ficar olhando muito tempo para o sol? Queima a retina. Se a gente ficar muito tempo, acho que se as pessoas ficassem muito tempo ali com o Chico Xavier, ficava perturbado. Então, todo mundo conta os seus fragmentos que conviveram com ele, não é isso? Nem conseguiu acompanhar toda a dinâmica dele, né? As pessoas não davam conta. O Geraldinho próprio conta que ia lá, passava o fim de semana, ficava quase sem conseguir dormir, voltava, preferia trabalhar segunda, terça e quarta, cansava menos do que o fim de semana com o Chico.
Então era um ritmo muito intenso, mas cada um traz um fragmento, e a Jônia hoje nos trouxe alguns fragmentos que nos encantaram. Foi maravilhoso saber que saiu de Paranaíba, foi pro... Não, mas é Batista, o colégio interno. Colégio Batista, eu não sei onde é. Eu morei lá perto. Na rua Homem de Melo. Pois é. E com tudo isso ela nos conseguiu contextualizar a maravilha que foi a vida desse homem chamado Chico, que nos encanta a todos. Hoje eu estava lembrando de uma historieta que tem em um dos livros dele, daqueles de múltiplos autores. Eu não tenho certeza de qual é o livro, mas ele conta que tinha um palestrante espírita fantástico. Todo mundo adorava escutar aquele palestrante espírita. E sempre nas reuniões vinha um senhorzinho que sentava lá no final, bem quietinho, não falava nada, chegava mudo e ia embora calado. Passaram-se os anos, o senhor parou de ir nas reuniões, passaram mais alguns anos, o palestrante maravilhoso desencarnou. E chegou do lado de lá e estava meio escurinho, assim, sem luz, devagar, sofrido. No que ele vê aquele senhor que entrava mudo, saía calado, todo iluminado, e vem lá ajudar o sujeito. Ele fica surpreso, mas o que o senhor fez para estar assim iluminado? Ué, fiz o que você mandou. Não era um bom palestrante que ensinava bem, só esqueceu de fazer o que estava falando. Então o ensinamento do Chico Xavier é isso que a Jônia nos colocou hoje, é muito cheio de vida, de dinâmica, de colocar em prática o que o Espiritismo nos ensina. E é um convite para todos nós. Eu só posso, mais uma vez, reforçar o agradecimento de todo o nosso grupo, desejando que a Jônia volte logo com mais uma palestra, com mais uma história da Maria Modesto Cravo ou alguma outra do gosto, e ficaremos muito felizes. Agora então passamos para o encerramento, com a prece de encerramento. Tem alguém pré-escalado? A Regina quer fazer a prece de encerramento. Em seguida o pessoal que está lá atrás vai vir aqui para frente, nós vamos preparar o passe e dar continuidade. Hã? Então vamos lá, temos psicografias para leitura? Boa noite. Façamos nossa morada onde existe o amor. Criemos raízes no lar de caridade e bem-querer. Sejamos os mensageiros das palavras de nosso Pai. Empreguemos os ensinamentos de nosso Mestre na edificação de um mundo melhor. Espalhemos sorrisos e esperança por onde quer que passemos. Emanemos boas energias e que possamos distribuir boas vibrações àqueles que nos cercam. Sejamos exemplo às próximas gerações, para que possam pelo certo caminhar. Obrigado. Boa noite a todos, eu vou ler umas mensagens. Guarde o dia como verdadeiro tesouro de horas à tua disposição, para que através do exercício da realização do bem, possas construir os alicerces da felicidade íntima. A divina providência é a guardiã de tuas mais elevadas pretensões de progredir. Ninguém nesse mundo caminha sozinho. Mãos invisíveis são teu arrimo e guiam-te os passos na jornada da redenção. Em tudo, coloques alegria, disposição e confiança. O resto vem de Deus. Na introspecção da oração, entregues tudo. Os grandes feitos nascem na promessa dos primeiros passos. Se buscas alcançar a angelitude, procure cada vez mais amar de forma exponencial. Eis, amigo, que porventura, num inesperado relance, a inusitada aventura da morte física te alcance. Qual será a tua surpresa diante de nova realidade, da contestação que o título da realeza
se desfaz em pó ante a ausência da caridade. Refaça o quanto antes tua trajetória, trazendo com a tinta da corrigenda as letras emolduradas do amor, para que a tua história anote a cada dia de tua agenda as verdadeiras conquistas de valor. Utilizes com sabedoria das horas, pratique quando puderes o bem. Seus feitos ecoam no além, reconstruindo sob novo prisma os atos de outras eras. Obrigado. Boa noite a todos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, são tantas bênçãos trazidas através da nossa irmã, que de maneira tão bonita nos ensinou sobre Francisco Cândido Xavier, que renasceu no país que estamos, que escolhemos e que amamos. Auxilia, Mestre Jesus, para que saibamos honrar esta encarnação, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, que saibamos agir com mais paciência e caridade. Agradecemos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, as bênçãos que se derramam sobre nós, em especial a Jônia, por estar conosco hoje. Se conosco, Jesus, para que tenhamos uma noite de paz e uma semana de harmonia. Que assim seja. Nós já estamos encerrando a reunião de hoje. Vamos ter agora o passe, né? Mas eu gostaria de dar uma informação que nem todos sabem. A Jônia citou o primeiro livro de Chico Xavier, que seria o Parnaso de Além Túmulo. Nesse livro tem em Campo Grande 2 famílias, vamos assim dizer, que eram parentes de dois espíritas que escreveram lá. Um é sobrenome Carvalho, eu não me lembro o primeiro nome, mas é parente, eu fiquei sabendo pelo parente dele aqui em Campo Grande, aquele José Carlos de Carvalho, que tem aquela escola de samba da Vila Carvalho. Ele é parente, acho que é sobrinho de um Carvalho que escreveu através do Chico Xavier no primeiro livro. E o outro era parente do Múcio Teixeira. Tinha um parente aqui em Campo Grande também que chamava Múcio, que tinha um cartório, Múcio dos Santos Pereira, acho que era o nome dele. Ele era parente também desse Múcio Teixeira. Então, 2 pessoas lá ligadas ao primeiro livro, morando em Campo Grande. Para finalizar, já foi feita a prece, né? Então, para finalizar, a Jônia foi quem entrevistou a doutora Marlene Nobre uma das últimas entrevistas da doutora Marlene Nobre, foi aqui em Campo Grande. Ela veio lá no Colégio Militar e a Jônia foi quem entrevistou. Está no YouTube isso daí, viu? Só entrar lá no YouTube, Recanto da Prece, e colocar a doutora Marlene, vai aparecer. Verdade. Agradecemos a todos. Né? Como? Foi a última entrevista dela. E em agosto vai ter um congresso espírita de Mato Grosso do Sul. O Dr. Severino Celestino é um dos convidados que vai estar nesse congresso. Conversei com o Dr. Dorianei. Ele é engenheiro.